Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando essa semana, a Semana da Enfermagem pelo CETEC Araraquara. Eu sou o professor Flaubert Menezes, fui convidado pela diretora Aline, né, e a senhora Noêmia para abrir a palestra sobre a Semana da Enfermagem. Nós estaremos comentando sobre esse isolamento social, né? Muito interessante o tema que vem de encontro à nossa realidade de hoje, né? E a busca por entender o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Chamando atenção para a enfermagem. Eu sou professor de anatomia do técnico de enfermagem do primeiro módulo, né? Da enfermagem K, mas não só, né? Como biólogo, como professor que sou, atento às mudanças e todas as alterações do corpo provocadas por esse isolamento social, resolvi trazer esse tema para a escola, a todos os alunos, né, que cursam a área da saúde do CETEC, não só do CETEC, como todas as outras instituições também, né. Então, eu estou aqui para falar hoje para vocês um tema muito relevante, que é os distúrbios físicos e mentais durante o isolamento social. O que causa, quais são as preocupações, o que vem acontecendo com o corpo e, principalmente, como evitar, né? Então, aqui nós estamos em casa, nesse isolamento aqui, então, durante essa live aqui, vamos comentar bastante sobre o tema, né? E não tem como deixar de abordar o tema, as doenças psicossomáticas, né? Os alunos que cursam anatomia, o técnico de enfermagem, de farmácia, de raio-x, né? Eles abordam o corpo como sendo anatomia partes que nós podemos separar e também o funcionamento, que é a fisiologia, mas não deixando de lado também todas as consequências do nosso físico e mental, né? Nós vamos entrar nesse mundo onde nós possamos conhecer um pouco mais da nossa vivência, o que a mente vai trazer para o corpo e assim por diante, tá? Agora, vocês já pararam para pensar que a nossa mente, que a gente sempre fala, domina o corpo? E o nosso corpo responde o que a mente vem nos trazer de concreto e de verdade para ela. Então, durante esse isolamento, as aflições fluem à flor da pele e nos trazem preocupações diversas, né? Então, como que isso pode acontecer de um fato mais preciso? Eu vou em busca simplesmente daquela tensão que nós temos, né, que todos nós passamos sobre as provas, ou então sobre aquela matéria que a gente tanto nos preocupa e que tem tanta dificuldade. Eu sempre falo para os alunos quando começam as aulas, né? Não falem que a matéria é difícil. Simplesmente digam que é interessante. Por quê? Quando você fala que algo é impossível ou difícil de entender, você joga um comando para o cérebro. E o cérebro, como detentor do corpo todo, como um comandante mor do corpo todo, ele manda mensagem e o seu corpo não compreende. Então, a cada sistema que a gente aprende, a cada matéria que se incorpora, né, dentro dos cursos que nós aprendemos, ou simplesmente da escola, o ensino médio, ou simplesmente o curso superior, nós abordamos essa temática. Não fale que isso é difícil. Você está dando uma ordem para o corpo para falar, você não vai aprender. Isso vem desde pequeno. Então, nós vamos mudar isso. E essa ordem, que nós tenhamos essa referência como exemplo, também nos traz as doenças psicossomáticas, né? Mas o que é uma doença psicossomática, ou o que são alterações psicossomáticas? Então, para a gente começar a separar, psico vem de mente e somatização vem de corpo, vem de algo que vai adicionar e possivelmente vai acarretar um distúrbio, né? Hipócrates, que foi um grego que viveu entre 300 e 400 anos antes de Cristo, ele é o pai da medicina, ele já dizia o seguinte: o mais importante saber que doença acomete a pessoa, é mais importante você saber que pessoa está com essa doença. Ou seja, como que é a vida dessa pessoa, o que acontece com ela
durante o dia a dia para que ela tenha aquela doença. Haja visto que ele dizia da pessoa que tenha asma, né, daquela época, que a pessoa tinha que lidar melhor com a emoção da raiva. Olha que interessante. Então, outras sensações que eu trago para o nosso dia a dia, por exemplo, pessoas que não gostam de alterações do dia a dia, que sempre são cumpridoras daquele ritual e fixo, né? Não gosta de mudar o seu comportamento e seu pensamento. Geralmente tem dores de cabeça. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que têm uma mágoa dentro de si, geralmente tem uma dor, uma palpitação no peito, que quando vai fazer os exames não encontra nada. Nós sabemos, a área da saúde, sabemos que o foco das emoções, o centro das emoções, é o encéfalo, é o cérebro, e não o coração, o peito. Mas por que essa dor no peito? Então, como diversos médicos que hoje trabalham com essa somatização psíquica, fala em órgãos de choque. O que são esses órgãos de choque? Simplesmente são os órgãos que vão refletir as emoções que ficam encravadas dentro de nós, que nós não conseguimos liberá-las de alguma forma. Tem pessoas, isso na literatura médica, os médicos estudiosos dizem que a pessoa que tem dificuldade em chorar, o corpo reage de uma tal forma que acaba extravasando através da pele. Começa a exudar substâncias pela pele e que isso vai liberar. É como se a mente estivesse sofrendo uma pressão muito grande e falasse para o corpo assim, ó, eu preciso de ajuda. Então, me ajude com tal coisa. E aí libera essa tensão toda para o corpo. Haja visto que quem tem acessos de raivas constantes, nervosismos, preocupações, tem aquela dor abdominal, uma dor no estômago, aquela queimação, que pode provocar refluxo, gastrite e principalmente um distúrbio gastrointestinal que pode até levar a simplesmente uma prisão de ventre ou uma disenteria, dependendo da pessoa. Então, esses deslocamentos, esses desequilíbrios orgânicos, né, provocados simplesmente pela mente. Quem nunca viajou para um ambiente fora da sua casa e sentiu uma prisão de ventre? Ah, foi algo que eu comi lá. Não, mas a sua alimentação não mudou tanto. O que será que mudou? Vocês já notaram e já perceberam que a insegurança de estar em um local diferente causa essa prisão de ventre? A gente se segura tanto em fazer algo e se solta naquele ambiente que a gente trava, a gente não consegue simplesmente evacuar, que é uma necessidade fisiológica natural. Olha que interessante. Então, estudiosos de Harvard, né, como Robert Benson, diz o seguinte, entre 60% e 90% dos pacientes que procuram os ambulatórios, né, buscam os médicos, são de desequilíbrios e dores no corpo resultados de alterações e desequilíbrios mentais, sofrendo pressões, sofrendo desequilíbrios emocionais no relacionamento, no casamento, nas amizades, na profissão. Isso é muito comum. Agora imagina esse cenário, que já é o natural, durante a pandemia. Nós estamos todos isolados dentro de casa, alguns trabalhando, né, com aquela tensão, aquele medo, e toda essa chuva, tempestade de informações, algumas fake news, e outras não são fake news, mas que nos atingem diariamente. Se não é pelos telejornais, são pelas redes sociais. Então, esse medo que nos apavora sempre e que nos ocasiona essa tensão, vai mexer internamente conosco. Então, eu vou buscar aqui nos estudantes da área da saúde as informações lá do sistema. Por exemplo, o que a tensão e o medo vão provocar? O medo é um estresse específico que vai ligar o alerta de sobrevivência do corpo. Ele dispara o sistema nervoso autônomo, e esse sistema nervoso autônomo trabalha com a área simpática. O que é o sistema nervoso autônomo simpático? É aquele que a gente não controla e nos prepara para uma atitude de preservação da vida. Ou seja, ou é a luta ou é a fuga. Então, toda essa reação de fuga ou luta precisa preparar o corpo. E quais são as preparações? Liberação de altas doses de adrenalina.
contração do corpo. Então, ela aumenta o tônus muscular e a gente tende a ter os ombros levantados com uma preparação para algo que vai inesperadamente nos atingir. Dilatação da pupila. Todos os sistemas que vão trabalhar sem necessidade neste momento vão parar, como, por exemplo, o processo digestório. Ele cessa. Então, por isso que no nosso nervosismo ou no medo, nós estamos com muita raiva de algo, não nos dá fome. Então, aquela fome ela é inibida porque nós sabemos que o hormônio enterogastrina, que vai auxiliar na digestão dos alimentos, ele não vai ser lançado porque o seu corpo está sendo preparado para um perigo de morte. Não que assim o seja. Se você tem medo de entrar numa reunião ou vai falar em público, isso também acontece com a gente. Não é um perigo de morte, mas é uma sensação que vai nos afligir. Por quê? Nós temos simplesmente uma tendência, né? Ou seja, um anteparo para nos proteger e fazer com que nós tenhamos uma proteção, um instinto de preservação, principalmente de imagem. Eu não quero errar, eu quero passar máxima perfeição possível. Então, seu corpo te prepara para esse embate. E esse embate, geralmente, ele não é tão simples assim. Fora o acionamento do sistema nervoso simpático, que vai parar o sistema gastrointestinal, ele vai alterar a frequência cardiorrespiratória, então a gente vai ficar mais ofegante, os músculos mais tensos vão provocar câimbras se esse desequilíbrio ultrapassar dias. Isso pode acontecer. Aquela briga, aquela alteração. Agora imagina durante o isolamento social. Essa tensão de sair, será que eu vou pegar o vírus? Essa tensão de ter que trabalhar, essa tensão de o que será que vai acontecer amanhã? As minhas contas estão chegando. Será que eu vou dar conta de todos os estudos que eu estou fazendo, tanto no CETEC, quanto no curso pré-vestibular, quanto no curso superior? Tantas aulas online, eu não estou entendendo nada. Mas espera aí, quando a gente para analisar isso tudo, essa somatização disso, a gente começa a olhar todo esse quadro, esse cenário de um outro fator. De outro fator. Ou seja, a presença em sala de aula, ou simplesmente uma aula ao vivo, à distância, o que muda? Que você não está olhando fisicamente nos olhos do professor, e o professor, com a mesma dificuldade que você tem, não está olhando nos olhos dos alunos. Mas o que fazer, então, nesse caso? Eu vou desistir, eu vou parar com tudo? Não. Qual é o seu sonho? Qual é o seu grande sonho? Qual é a sua grande meta de vida? Você tem que buscar. Quando a gente para, eu vou parar com tudo, eu vou estagnar porque o mundo está incerto. Peraí, é nessa hora que você tem que raciocinar. Ou seja, quando tudo está turbulento, respira. O que eu posso fazer perante a isso para me proteger e também ganhar vantagem? Me preparar psicologicamente. Aumentar os seus estudos. Mas em casa tem toda a turbulência, filhos, marido, tem coisa para fazer em casa, tem esposa também. Esses dias um aluno me procurou, professor, está difícil. Eu não vou conseguir acompanhar as suas aulas porque quando eu paro para estudar, minha mulher chama. Aí uma outra aluna também me chamou, professor, meu marido sempre está me chamando, meu filho pega para fazer alguma coisa, tem a tarefa dele. Então, como lidar com todas essas emoções? Simples, vamos parar, vamos organizar e vamos deixar tudo certinho num cronograma. Se você precisa estudar, se você tem uma meta de se formar, se você tem uma meta de melhorar, inclusive, o seu salário, é necessário, então, que o seu companheiro ou companheira, ou quem quer que esteja na sua casa, entenda essa situação e te ajude também. Bem como você também precisa ajudar quem está na sua casa passando pelos mesmos momentos, pelas mesmas dificuldades. Tá? E o que isso tem a ver com toda essa bagunça e esse lado de doenças psicossomáticas? Toda essa pressão, em algum ponto do corpo, ele vai estourar. Ela vai acabar refletindo. Seja naquela pessoa que não consegue extirpar o que está dentro dela em palavras. Geralmente, essa pessoa tem dor de garganta. Já parou para pensar nisso?
Tem pessoas que buscaram o posto de saúde, buscaram o atendimento, o socorro, chegaram lá com todos os sintomas do coronavírus, foram fazer o teste, não tinha nada. Ou seja, houve sintomas, falta de ar, dor de garganta, e está tossindo, e está espirrando. Simplesmente era uma crise alérgica, simplesmente a ansiedade de achar que estar com a doença gera aquele quadro de insuficiência respiratória, mas é tudo na mente, tudo psicológico. Quando a gente nota algo, quando eu comento em sala de aula, né, que o sistema nervoso como um todo, principalmente o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, e o encéfalo vai se dividir em cérebro, corpo caloso, ponte, bulbo, tálamo, hipotálamo. Então tem diversas fontes que vão todas trabalhar em conjunto, e esse conjunto trabalha com o corpo. E todo esse corpo responde ao que o nosso cérebro nos transmite. Quem nunca acordou de manhã, abriu os olhos e pensou, nossa, hoje eu vou ter uma dor de cabeça daquelas. Você levanta, vai no banheiro, você mal sai do banheiro, tá lá, a dor de cabeça te afligindo. Isso foi coincidência? Será que é coincidência? Os pesquisadores de Harvard confirmaram que quando uma pessoa concretiza um pensamento, um exemplo, o banho vai trazer um estado de frio, e a pessoa, quando acabar o banho, vai ter um frio extremo. Ela manda essa ordem para o corpo. E essa ordem faz com que o sangue ele receba as informações de todos os nervos que vieram lá do encéfalo, e a gente sabe que os vasos sanguíneos são formados por endotélios musculares lisos, ou seja, um músculo liso. Então, quando ele recebe a informação de que o banho vai provocar frio intenso, naturalmente os vasos sanguíneos vão se contrair, evitando com que o sangue quente que está no interior do corpo, mais na face do tronco, se desloque para as extremidades do corpo, mãos e pés, fazendo com que estes fiquem frios. Olha que interessante. Então, não dá para a gente ter uma ideia de que a mente dominou o corpo? Dá. E de muito. Então, como não sofrer com isso tudo? Como a gente pode se manter tranquilo e buscar um algo a mais amanhã? Nós temos que simplesmente pautar o nosso dia a dia. Eu falo sempre num tripé. Nós temos a mente, que também faz parte de um corpo. Nós temos a alimentação, que vai dar embasamento para esse corpo trabalhar. Mas nós temos o descanso. E o descanso vai dar um embasamento para que todos os nossos sistemas eles acabem se igualando, entrando no que nós chamamos de homeostase, o equilíbrio de todos os sistemas do corpo humano. Então, se a gente tem no isolamento social a mente trabalhando de forma tão acelerada, em loucura, vamos parar, vamos pensar. O que eu devo fazer e o que eu posso fazer para melhorar esse quadro? Dá para fazer? Para mim, dá. E para as pessoas lá fora, o que você puder fazer de bom para elas, faça. Mas você é médico? Você é enfermeiro? Não. Então, se você não consegue ir na linha de frente, como muitos colegas meus lá do CETEC também estão na linha de frente trabalhando, e eu admiro muito eles, trabalhando com vida, né? Vidas. Então, se você não consegue fazer nada, então para. O que nós podemos fazer com o nosso corpo que pode impedir com que essa doença chegue? Nós temos que ter uma boa alimentação, nós temos que trabalhar fisicamente o corpo e nós temos que ter um bom sono, um bom descanso. Vamos por partes. Trabalhando a alimentação. Quando a gente fica ocioso em casa, principalmente no final de semana, que a gente está descansando, a gente acaba abusando dos alimentos que a gente chama de porcarias, né? Refrigerantes, chocolates, salgadinhos, frituras, que são gostosos. Mas por que isso tanto nos agrada? Nos agrada porque o nosso corpo, ao longo da evolução, ele tende a nos recompensar sobre os alimentos que nós nos alimentamos ricos em energia, que são as gorduras, e são ricos em açúcares. Olha que interessante.
Então está comprovado que toda vez que a gente se alimenta de açúcar ou de gordura em grande quantidade, o nosso encéfalo libera grande quantidade de neurotransmissores tipo dopamina, endorfina e serotonina. Ou seja, neurotransmissores da recompensa. Você fica bem. Mulheres, na TPM, muitas delas descontam em quem? Calma, eu sei que no marido e no companheiro também, né? Mas em quem? Vai buscar o chocolate. O açúcar em grande quantidade. Porque o chocolate é um açúcar simples. Então nos traz um prazer momentâneo. Olha que interessante, né? Então, se a gente buscar uma alteração de alimentação, buscar alimentos mais saudáveis, isso não é difícil. Frutas, verduras, legumes, comer em 3 horas, poucos alimentos, fazendo um embasamento saudável da sua alimentação. Hidratar-se bem. Ah, mas só isso faz diferença? Não. Isso é uma das pernas do tripé. Segunda parte, exercícios físicos. Seja eles como for, é necessário que você faça exercícios físicos. Se você vai caminhar no quintal, se você nunca fez nenhum exercício físico, vá caminhar no quintal. Se você já fazia uma academia e não vai mais para a academia, busque um treinamento simples e que possa te agradar ao corpo, que faça com que ele se mantenha em movimento. Mas por que isso tudo? Porque buscando a evolução humana, o embasamento lá atrás da evolução humana, nós sabemos que os nossos tataravós primitivos, lá os Homo habilis, depois os australopitecos, nunca pararam de se movimentar. Desceram das árvores e, de acordo com a evolução humana, que até agora há mais de 1 milhão de anos, eles sempre estão buscando alimentos, estavam coletando, estavam caçando, estavam se diferenciando. Haja visto que o corpo do homem se diferencia pelo corpo da mulher por esse trabalho de caça, de busca e de trazer o alimento para o ambiente familiar. Então, o coração do homem ele é um pouquinho maior que o da mulher. Isso não quer dizer que nós homens amamos mais, ok? Nós temos uma quantidade de hemácias que transportam oxigênio em maior quantidade, cerca de 2 milhões de hemácias por milímetro cúbico a mais do que a mulher. Ah, mas está fazendo então que o homem é melhor que a mulher? Não! A mulher tem também as suas especificidades e muito melhores do que a do homem. Por exemplo, a mulher consegue ter um olhar detalhista sobre o que ela vê. Isso é fantástico, um sexto sentido, né? Tá, mas vamos voltar para o corpo. Assim como o homem se manteve em movimento, a mulher também se manteve em movimento, me acompanhando esse ambiente familiar todo. E muitos grupamentos familiares eram simplesmente matriarcais e não patriarcais, como nós temos a maioria hoje. E sim matriarcais, tribos matriarcais, certo? Então, nesta época da nossa vida, do nosso momento histórico, mundial, planetário, o homem é o que se mantém mais inerte, ou seja, mais parado durante toda a sua história. E agora, com o isolamento social, o que isso pode acarretar com tudo isso? Mais sonolência, mais instabilidade, menos vascularização, menos oxigenação do corpo aumentando a sua letargia constantemente. Aumentando a sua letargia, vai aumentar o desequilíbrio orgânico. Vai provocar insônia, vai provocar estresse, vai provocar mal-estar, mau humor, porque o mau humor ele é combatido através do sono. Porque se você não movimenta o corpo, você não fica cansado. Você pode até ter uma mente cansada, mas se o corpo não está cansado, pode perceber que o seu corpo quer dormir, a sua mente está lá, mas o corpo está ativo. Então você não consegue dormir, não consegue descansar. O oposto também acontece. Você quer dormir porque o corpo está cansado, mas a mente não está, a mente está ativa. Então você não consegue dormir, não consegue descansar. Olha que interessante. Então, a atividade física, seja ela qual for, né, uma dança, vai dançar. Coloca uma música, dança, movimenta o corpo. Né? Eu tenho a minha amiga aqui, a Priscila Coleta, que dá aula de dança do ventre, ela demonstra a dança do ventre com tanta eficiência, tanta maestria, né, que uma arte maravilhosa.
Não só a dança do ventre, como todas as danças. Quem gosta de hip hop, quem gosta de rap, quem gosta de axé, quem gosta de funk, dança em casa, fecha a porta do quarto e dança. Movimente o corpo. Tá, mas o nosso tripé não está pronto. Nós temos o corpo, nós temos a alimentação. Então está faltando quem? O descanso, o sono. Então quando a gente descansa, quando a gente entra em letargia profunda, descanso profundo, nós provocamos o equilíbrio, a homeostase. Os hormônios se equilibram. Então deixa de ter o excesso de adrenalina, deixa de ter o excesso de estresse, relaxa a musculatura, todas as toxinas do corpo elas começam a se deslocar, por isso que a linfa ela se acumula em alguns pontos do corpo, e quando a gente acorda de manhã, logo vai no banheiro urinar. Então nós vamos eliminar aquelas toxinas que estão acumuladas ali, né? Então nós precisamos desse descanso, e o descanso é um sinal de alegria, mas vamos devagar. Existe um limite para esse descanso também. E o que o homem não percebeu é o respeito ao relógio biológico. Quem tem uma vida loucura que dorme 6 horas por dia, você acha que durante esse isolamento social vai dormir 10 horas? A pessoa pode forçar em dormir, e quanto mais ela força em dormir, mais o corpo se cansa para tentar dormir, porque já está descansado. Então ele vai fazer força para dormir e você acaba ficando mais cansado. Então muitas vezes você acorda com aquele corpo dolorido, cheio de dores, o dia parece que não rende, porque você dormiu a mais do que está acostumado. Então nós temos assim, o respeito às horas de sono naturais. Ah, mas eu não quero dormir porque eu não tenho nada para fazer. Vai se especializar, pega um bom livro para ler, pega um café, coloca uma boa música, uma música clássica que trabalha com a frequência cerebral, aumente a sua concentração, vai buscar informações que te especialize mais em sua profissão, mesmo que aquela não seja a dos seus sonhos, você está buscando a profissão dos sonhos ainda, então você vai buscar especializar. Vai estudar aquilo que o professor passou na semana anterior, faça uma revisão, faça exercícios, estude para uma prova programada, ou se não tiver prova, continue estudando. A mente ela é fantástica. Então, sobre esse tripé que nós temos um equilíbrio: corpo, mente e descanso. Só que só nós podemos, assim, simplesmente conhecer o que nos faz falta. Quais são os detalhes que fazem falta na nossa vida. Então coloca esses detalhes, mesmo que momentaneamente estamos isolados, mas nosso corpo não para. Nosso corpo não entende que nós estamos isolados. Ele vai tentar se manter em movimento. E ele é adaptável. Ele vai tentar manter o movimento, se ele não conseguir, ele vai começar a ficar cada vez mais letárgico. Ok? Então assim, tomando consciência, se acalmando, deixando um pouco as redes sociais, não falo as redes sociais, o lado ruim das redes sociais, né? Tantas informações ruins, e tem que se preparar? Sim, tem que se preparar, tem que tomar cuidado, tem que se prevenir, álcool, máscara, né, evitar aglomerações, mas evitar também aquele massacre que nós recebemos lá, de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão sendo enterradas, aquele sensacionalismo gigantesco. Não que isso não é importante, mas será que está sendo importante para a sua mente? Porque se você começa a ficar muito preocupado, esses desequilíbrios vão acontecendo. Então, se a gente pode parar e pensar sobre todos esses quesitos, nós pensamos então agora em uma prática que nós deixamos um pouco de lado, os seres humanos deixaram um pouquinho de lado, que é uma prática da meditação. A meditação simplesmente não é aquela prática de você sentar, ficar de olhos fechados e pensar em nada, e ficar meditando durante horas. Não, nada disso. É você pensar em si. O que te faz falta, o que realmente você precisa melhorar no seu dia a dia. Eu falo, esse melhorar no seu dia a dia são as relações também interpessoais com seus familiares, com quem está ao seu lado, seu companheiro ou companheira, com seus filhos, ter um olhar diferente para eles. Nós estávamos numa vida loucura até agora, né? Nós não tínhamos noção
simplesmente de parar, sentar e conversar. Diversas vezes a gente se encontra para conversar e quando o assunto não é interessante, simplesmente pegamos o celular e entramos em uma outra conversa onde nós somos o centro das atenções. Então, que nós possamos ter paciência com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Também familiares, né? E que nós possamos compreender melhor, porque também eles estão aflitos. Nós possamos ser ali o pilar de sustentação. Buscando esse pilar, né, de sustentação sem cobrança excessiva. Por quê? O Dr. Benson, lá de Harvard, ele pesquisou diversas moléstias e simplesmente, olha que interessante, a fibromialgia que tanto ele recebia dos pacientes, né, que vinham buscar o tratamento com ele, e buscando o histórico pessoal desses pacientes, perceberam que a grande maioria desses pacientes que tinha fibromialgia receberam uma carga excessiva de responsabilidade familiar extremamente grande. Ou seja, aqueles que têm que fazer acontecer pela família. E se cobrava muito. Então, de muito esse médico percebeu que essa autocobrança ia refletindo em todas as partes do corpo, em todas as junturas do corpo, causando dor, causando cansaço extremo, causando essa patologia. Então, eles acreditam agora, e as pesquisas estão voltadas para um lado bem, não mais físico e sim psíquico, de mudanças de estados mentais. Olha que interessante. Foi até uma, assim, causa de um prêmio Nobel, de alguns anos atrás, de um médico que descobriu que algumas células do sistema nervoso central estão ligadas intimamente com células de defesa do corpo. Olha que interessante. Então, quando a gente observa essas células de defesa do corpo, a gente está falando em leucócitos. Que quando a gente entra em estresse elevado, nós liberamos o cortisol e a taxa simplesmente de macrófagos, que são um tipo de leucócitos em defesa direta, ela baixa. E esses macrófagos, eles combatem também células tumorais, ou seja, células cancerígenas. E outro grupo de pesquisadores, médicos também, oncologistas, perceberam que uma maioria de pacientes com câncer tinha algum histórico de depressão profunda. Olha que interessante. Depressão profunda em, vamos falar assim, em um tempo muito grande. Então, com esse estresse todo, com essa depressão profunda, baixando o índice de imunidade, baixando a quantidade de macrófago, um dos leucócitos específicos. Então, exacerbando assim o câncer. Então quer dizer que a depressão provocou o câncer? Não. Não é que a depressão provoca o câncer. A depressão abaixa a imunidade e se tiver alguma célula cancerígena que seria destruída por esse macrófago, ela tem a oportunidade agora de surgir e se alastrar pelo corpo. Tá? Olha que interessante. Então a gente tem agora um embasamento científico e um conhecimento de que realmente a mente domina o corpo. E o que você pensa e aquilo que, como você age com você mesmo, é determinante para algumas alterações ou até patologias aflorarem na superfície do corpo. Tá ok? Então que nós possamos ser mais conscientes. Alimentação, prática de exercício físico e um bom sono possam nos trazer benefícios diversos nessa pandemia, durante esse isolamento social. Eu trago o último exemplo para a gente fechar essa palestra com chave de ouro. Recebi uma aluna que me mandou mensagem pelo WhatsApp, há uns 15 dias atrás, buscando ajuda desesperada. Professor, eu não consigo mais ter ânimo para estudar. Ela está em época de curso pré-vestibular. Eu não durmo bem, eu não consigo ter ânimo. Tá, então vamos lá. Você consegue detalhar para mim o seu dia a dia, o que você está fazendo de bom, de ruim? Professor, eu não faço nada. Tá, e sua alimentação? Só estou comendo porcaria. Então vamos mudar?
para a gente ver se consegue mudar a sua mente, mudar o seu ânimo? Tá, beleza, vamos lá, vamos fazer o que você falar então. Então eu conversei com ela, nós programamos o seu dia entre boa alimentação, refeições, 6 refeições no dia, o estudo, a sua parte recreacional, ou seja, o seu lazer, e também uma atividade física. Falei isso, mas sem cobrar. Ela falou, olha, você faz, daqui uma semana a gente conversa e vamos ver o que aconteceu. Tá ok? Tudo bem. Conversamos uma semana depois e ela, toda feliz, confessou, professor, mudou muito. Mudou tanto que em poucos dias, 2, 3 dias depois, eu voltei a estudar e comecei a repor toda a matéria atrasada que eu tinha deixado de lado. Olha que interessante. Então isso auxiliou e fez com que ela teve um up maior ali na sua vida. Deixa eu só ligar aqui a câmera que está acabando a bateria do celular. Isso, pronto. Então, isso fez com que desse um novo objetivo para o corpo dela e um estímulo natural muito mais eficiente. E assim ela ganhou um ânimo maior. Então, essa é a prova de que os bons hábitos, um bom sono, uma boa alimentação, prática de exercício físico, faz muita diferença no nosso corpo. Olhando os nossos primos lá atrás, os nossos tataravós hominídeos, sempre fizeram e que agora nós não podemos deixar de fazer. Os Homo sapiens surgiram há pouco mais de 600 mil anos, porém, nós ainda temos instintos, nosso corpo é muito perecível. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi só uma pequena palavrinha abrindo essa semana da enfermagem, né? E para quem é do CETEC, que está acompanhando aqui, a live de hoje e de quarta-feira, que serão outros professores, né? Em comemoração à semana da enfermagem, né? E deixo aqui o meu agradecimento imenso, que Deus possa abençoar a todos que estão trabalhando na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, e que profissões maravilhosas que lá estão salvando vidas, dando a sua vida, o seu sangue para cuidar de vidas. Parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês e proteja a saúde sempre, sempre, sempre. Que vocês sejam lembrados e sejam remunerados o suficiente no corpo, no espírito, como agradecimento divino de tantas vidas que vocês estão cuidando. Muito obrigado. Eu agradeço também a Aline, né, que me convidou para essa palestra, e a Noêmia, né, que proporciona para a gente aqui um ambiente gostoso, um ambiente fraternal de trabalho lá no CETEC. Então, que vocês todos tenham uma excelente semana. Um beijo enorme a todos. Muito obrigado, galera. E a gente se vê. Tchau. Até mais, moçada.